E o técnico Eduardo Cudê que conversou com um atacante no qual o Inter tem interesse para a próxima temporada. É isso, esses detalhes que eu quero te trazer um pouco mais no vídeo hoje. Quero te falar também sobre o Franco Servi, que é um antigo sonho da direção internacional e também um jogador no qual o Eduardo Cudê gosta muito e inclusive está sendo liberado pelo Celta de Vigo. Eu quero te trazer no vídeo hoje mais informações sobre essa situação e também te falar um pouco mais sobre Everton Ribeiro, porque aconteceu a reunião lá no Rio de Janeiro sobre a permanência dele ou não no Flamengo, e no vídeo de hoje também eu quero te trazer mais detalhes sobre essa atualização, mas antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que é muito importante, assim sempre que tiver vídeo novo, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Internacional e eu quero começar aqui falando exatamente sobre Everton Ribeiro, meio atacante do Flamengo, no qual tem contrato terminando agora no dia 31 de dezembro com o Flamengo e após isso fica livre no mercado para poder assinar com qualquer clube. O Inter, o Cruzeiro que já fizeram propostas oficiais na mesa do Everton Ribeiro. O Inter ofereceu 2 anos de contrato para o jogador e também um salário bem interessante para Everton Ribeiro, que hoje tem 34 anos, né? Não é mais aquele Everton Ribeiro, por exemplo, de 2019, campeão com o Flamengo da Libertadores, ou até mesmo o de 2021, mas é um jogador que, na visão da direção do Internacional, chegaria para ser aquele jogador para ser o reserva do Alan Patrick, para disputar a posição, né, para inclusive ser uma alternativa ao próprio nome do Maurício, quando o Maurício não pudesse estar à disposição. Então a ideia do Inter dentro do Everton Ribeiro é ver ele como uma oportunidade de mercado. O jogador que chegaria de maneira gratuita ao Inter só pelos salários e que tem uma técnica, uma liderança, uma experiência indiscutível e que é um jogador vencedor já na sua carreira. É o Inter que quer mesclar essa experiência juntamente com jovens jogadores, tá bom? Mas o Everton Ribeiro ele tem uma preferência, que é renovar com o Flamengo. Ele quer ficar no Flamengo, quer ficar no Rio de Janeiro, a família dele está muito bem habituada por lá, ele está há muito tempo no Flamengo e ele tem o desejo de seguir por lá e é o direito dele. E se não for para vir para o Flamengo, ele quer ir para um time onde ele tenha uma certa instabilidade. Não sei se o Inter seria esse lugar, mas ele tem e preza que nesse momento o dinheiro não é o principal problema para ele, né? Que ele quer um clube onde ele vai se sentir confortável, tá bom? E até por isso eu acho que o próprio Cruzeiro estaria na frente do Inter, porque o Cruzeiro é um time no qual o Everton Ribeiro já tem uma história, já tem inclusive uma identificação, mas a proposta salarial e a proposta de tempo de contrato que o Inter ofereceu para o Everton Ribeiro é melhor da que o Cruzeiro ofereceu, por exemplo, para o jogador. Mas a reunião que aconteceu nessa semana entre Flamengo e Everton Ribeiro ainda não definiu realmente essa situação, porque existem diversas divergências nos contratos, segundo informações que vêm lá do Rio de Janeiro, que tem divergências de tempo de contrato, de salários, de algumas cláusulas ali que o Flamengo foi colocado na mesa do Flamengo pelo empresário do jogador, e nesse momento não agradou muito o Everton Ribeiro e as cláusulas também que o Flamengo colocou e o tempo de contrato que seria só mais um ano não agradou, por exemplo, o empresário do jogador. Então existem hoje diversas divergências para a permanência do Everton Ribeiro no Flamengo e é algo que já está se arrastando. A gente está falando hoje, é dia 28, né? Faltam 3 dias para o Everton Ribeiro ser um jogador livre, para ser um jogador, por exemplo, sem contrato, e ainda não existe uma definição sobre essa situação. Inclusive o Flamengo que anunciou agora a contratação de La Cruz, que vem para ser, querendo ou não, uma reposição do Everton Ribeiro, né? Porque ele joga na mesma faixa de campo do Everton Ribeiro, né? Ele possivelmente vai jogar ao lado do Arrascaeta, o Everton Ribeiro vai perder cada vez mais espaço, mas mesmo assim o jogador gostaria de seguir no Flamengo, mas o Flamengo vê no Everton Ribeiro já um jogador de fim de ciclo, um jogador que já deu tudo o que podia, por exemplo, entregar para a equipe lá do Rio de Janeiro. Então, nesse momento ainda não existe uma definição, o Inter está interessado, sabe que a negociação é difícil, não por causa do Inter, mas por causa do Everton Ribeiro e da preferência que ele tem, primeiramente no Flamengo e segundamente, possivelmente no Cruzeiro, que é o clube no qual ele tem bastante identificação também, tá bom? Outra situação que eu quero falar para vocês é sobre Franco Servi, tá?
Porque o Franco Servi é um jogador no qual o Inter já teve interesse há muito tempo atrás, lá em 2020, com o próprio técnico Eduardo Cudê, a pedido do técnico Eduardo Cudê. Foi um jogador que o Inter teve interesse. O Eduardo Cudê trabalhou com ele no Celta de Vigo. Ele que levou, né, o Servi para o Celta de Vigo. Já tinha trabalhado antes com ele lá no Rosário Central. Ele que lança o Servi no Rosário Central, naquela Libertadores contra o Grêmio, onde o Rosário Central elimina o Grêmio, se vocês forem lembrar muito bem, naquela Libertadores de 2016, se eu não me engano. Mas é um cara que o Cudê gosta bastante. Ele foi liberado pelo Celta de Vigo em função da cota de estrangeiros. O Celta de Vigo contratou o Jailson, aquele volante que estava no Palmeiras, que tinha sido inclusive sondado, especulado no Inter. O Celta de Vigo trouxe o Jailson. Eles vão precisar liberar lá uma cota de estrangeiros. E aí eles viram que o Servi é um jogador que vai ser liberado porque ele é um estrangeiro. Só que eles querem 5 milhões de euros pela liberação desse jogador. Isso dá mais ou menos 25, 26 milhões de reais. O Inter ainda não sequer avançou, o Inter já sabe dos valores, porque esses valores foram colocados agora publicamente, e aí se falou que tem 2 clubes que estão interessados na contratação desse jogador, que é um clube que atua na Europa, e outro clube que no caso é o Palmeiras, são os clubes que estão interessados na contratação desse jogador. E o Inter não se interessou ainda porque o Inter está com um problema, que é a cota de estrangeiros. O Inter tem 8 jogadores, né? Até o Inter vai se desfazer de alguns, vai se desfazer possivelmente do Nico Hernandes, o Gumalo, o Depena, um desses dois deve deixar o Internacional, mas ainda assim o Inter tem muitos estrangeiros. E como o Inter quer trazer um centroavante, que pode ser o Borré ou o Lucas Alário, já vai aumentar ainda mais essa vaga, né? Sem falar em outras posições, no Nathan Hernandes ali para volante, no qual o Inter está tentando. Então o Inter vê no nome do Servi, daqui a pouco pode ser que o Inter consiga um brasileiro por valores parecidos. Por isso que a tendência é que nesse momento o Inter não tenha muito interesse, sequer tenha avançado na negociação por esse atleta, tá bom? Outra coisa também que eu quero conversar com vocês é sobre o jogador no qual Eduardo Cudê conversou. A comissão do técnico Eduardo Cudê, inclusive, aumentou, né? O Eduardo Cudê, que quando renovou o seu contrato, garantiu a permanência também do Lúcio Gonzalez, o cara que já estava aqui no Inter como auxiliar técnico do Cudê, né? É um ex-jogador, também vai ajudar nessa experiência dentro do vestiário, mas além disso, o Cudê inseriu mais um auxiliar técnico, que é o Ariel Brog, que é o auxiliar técnico que trabalhou com o Eduardo Cudê em todos os outros clubes, trabalhou no Atlético Mineiro, trabalhou com o Inter lá em 2020 e agora também vem para somar juntamente com o Lúcio Gonzalez, tá bom? Mas falando sobre essa ligação, ele falou com o Borré, e quem confirmou isso foi o próprio André Cury numa entrevista para a Rádio Gaúcha. O André Cury disse que o Borré já conversou com pessoas da comissão técnica do Internacional, logo conversou com o Eduardo Cudê sobre essa possibilidade. O Borré, que já jogou contra o Eduardo Cudê, quando o Cudê treinava a equipe do Racing, e o Borré, por exemplo, jogava na equipe do River Plate, eles já se enfrentaram algumas vezes e o Borré sabe que o estilo do Eduardo Cudê é muito interessante, ele gosta desse estilo. Então já houve uma conversa, tá, entre o treinador e também o jogador, o Cudê que está sendo muito participativo nessas negociações que o Inter está fazendo, ligando para jogadores, tentando convencer também de uma forma para o atleta, por exemplo, ter esse interesse em vir para o Internacional, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, logo mais volto com novas informações, valeu, falou e foi!